Pai, Mãe, Vida, Tu és nossa vida, nosso constante apoio, nossa saúde, nossa proteção, a perfeita satisfação de todas as nossas necessidades e nossa mais alta inspiração. Pedimos que nos reveles Tua verdadeira realidade. Sabemos que é Tua vontade que sejamos plenamente iluminados e que possamos receber melhor a consciência de Tua presença em nós e ao nosso redor. Cremos e sabemos que isso é possível. Cremos que tu nos proteges e nos guardas no perfeito amor. Sabemos que nosso propósito final é te expressar. Quando falamos contigo, sabemos que tu estás perfeitamente receptivo para nós, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sabemos que quando te pedimos para falar conosco, enviamos um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que, quando escutarmos, tu entrarás em nossa consciência humana e virás cada vez mais perto do nosso espírito e nosso coração mais e mais receptivos. Confiamos nossos seres, nossas vidas aos teus cuidados. Que a consciência divina nos inspire, nos ilumine, nos dê a sabedoria para que possamos compreender tudo aquilo que Cristo nos traz em suas cartas. E que a consciência divina abençoe a todos aqueles que aqui estão, que aqui estiveram, que aqui estarão e os que aqui não estão. Muito bem. Quem vai fazer a leitura para nós hoje? Solange, Rose. Solange? Antes eu posso fazer um comentário? Até dois. É que a gente falou sobre propósito no sábado, né? E aí todo dia de manhã eu leio, e hoje eu estava lendo uma carta 4, e aí sobre propósito, ele diz o seguinte, e achei muito interessante. Este é o ideal verdadeiro, a verdadeira aspiração, a meta mais elevada, compreender e experimentar a realidade que está por trás e dentro de todas as coisas, dando a elas o seu ser individual. Então, é realmente o propósito maior, é conhecer a realidade, conhecer a fonte do ser. Assim que a gente conhecer, né? A gente para de ter medo também, para de ter aquela sensação de se eu não fizer, o pai vai me castigar ou coisa parecida, né? Então, quando a gente conhecer a realidade, souber o que é, aí tá em casa igual Cristo, né? E aí que fala entregar o seu ser individual. Eu confio meu ser e meu espírito. Muito bem. E Maria Fernanda. Fala, Lenice. Olá. Era isso. Era isso. A gente estava falando de propósito, né? A questão da cura e tudo mais. Né? E um propósito maior é conhecer a realidade e se entregar em ser a essa realidade, né? Muito bem. Então, Solange, por favor, página 78. Um rosto velho. Vamos lá. Um rosto velho e triste chamou minha atenção. Uma mulher magra, enrugada e curvada. Fui até ela e me ajoelhei ao seu lado, pondo minhas mãos sobre sua cabeça. Imediatamente senti o fluxo do poder do Pai vibrando pelas minhas mãos em sua cabeça, até que seu corpo inteiro sacudiu com força vital, energizando os seus membros. As pessoas, ao verem isso, ficaram atônitas, perguntando o que eu poderia estar fazendo com ela, mas outros acalmaram suas objeções. Gradualmente, seus membros começaram a soltar-se e alongar-se e a endireitar-se. Seu rosto tornou-se vivo
pela alegria de voltar a sentir sua força. Ajudei-a a se levantar e então ficou de pé por si mesma com todo orgulho. Ela estava tão tomada pela felicidade que começou a chorar. Depois riu e dançou, chamando as pessoas. Louvado seja Deus, dizia ela. Louvado seja Deus. E outros que ali estavam repetiam o refrão. Todos estavam profundamente comovidos com o que haviam visto. A aglomeração de pessoas apertando-se contra mim foi tão grande que Zedequias ofereceu-se para controlá-la. De forma organizada e ajudado por outros dos espectadores ansiosos, dirigiu ordenadamente os doentes para mim, para que eu pudesse atendê-los, segundo suas necessidades mais profundas. No final, sentindo-me cansado, meu anfitrião convidou-me a voltar para casa e jantar. Despediu aqueles a quem eu não tinha sido capaz de curar por falta de tempo. Assegurou a eles que eu retornaria no dia seguinte. Foi uma noite festiva. Tanta coisa para falar, tanto para celebrar, tanto para ensinar, tanto para aprender. Todos certamente reconheciam naquilo a boa nova. Eu sabia que havia sido aceito por muitos por dizer a verdade do que havia visto no deserto. E assim continuou por muitos dias. As pessoas vinham de longe para ver-me. Zedequias e outros amigos seus me ajudaram a controlar a multidão para que eu pudesse curar e ensinar. O povo ouvia com prazer. Eles falavam entre si sobre o Pai e estavam ansiosos por aprender mais a respeito das correntes e ataduras que confinam as pessoas à miséria. A aglomeração de pessoas tornou-se tão grande que eu logo percebi que precisava achar meus próprios ajudantes em quem eu pudesse confiar para me auxiliar. Já era hora de Zedequias voltar a conduzir o seu negócio de couro, que ele vinha deixado de lá. Fui embora para as montanhas para rezar a respeito da escolha dos discípulos, quando veio a minha convicção de que eu seria guiado para fazer a escolha. Retornei a Carfanaum. Senti um forte impulso para descer pela beira do porto e falar com alguns homens que eu tinha visto escutarem meus ensinamentos com muita atenção. Queria saber se eles deixariam suas redes de pesca para juntarem-se a mim. Quando os chamei, Simão, André, Tiago e João vieram imediatamente, felizes em poder ajudar no meu trabalho de cura e ensinamentos. Outros também se juntaram a mim, assim que comecei meu trabalho entre as pessoas. Deixei meu anfitrião, a casa de Zedequias, que me assegurou, entusiasmado, que eu poderia retornar a qualquer momento. E foi assim que comecei minha missão como mestre e curador peregrino, indo sempre que necessário pelas vilas e aldeias. Antes de partir, reuni os jovens que tinham aceitado com alegria me ajudar. Escutariam meus ensinamentos e ficariam perplexos pelo muito que eu tinha a dizer. Era vital que explicasse a eles primeiro o funcionamento de tudo o que havia sido revelado a mim no deserto. Disse que, apesar da vida ociosa que eu levava antigamente, sempre havia sentido uma profunda compaixão pelas pessoas. E foi minha compaixão que me afastou desse Deus, entre aspas, ensinado pelos rabinos. Quando falei da minha total rejeição de um Jeová punitivo, pude ver a dúvida e o choque em seus rostos.
Deixa eu só perguntar se alguém quer fazer algum comentário ou se tem alguma coisa que ficou para trás aí. Eu acho que vale salientar que o ministério, a missão, né? A gente chama de missão, né? Foi assim que comecei minha missão, né? Como mestre curador, peregrino, indo sempre que necessário pelas vilas e aldeias. Vale salientar que não foi um evento de palanque, né? Não foi uma festa suntuosa, não foi uma preparação, né? Combinado, não foi nada disso. Ele simplesmente consciente da vida, né? Do pai, consciente da- de tudo que a consciência representa, ele simplesmente começou, né? Não vale para a gente aí essa reflexão que as oportunidades elas estão aí, né? Elas estão aí, a gente pode começar também, às vezes uma palavra, uma oração, né? Uma intercessão, coisa simples. Nós estamos fazendo também o trabalho da consciência, né? A expressão da consciência, na verdade, né? É, Ô Roberto, uma coisa que eu gostaria de falar é que ele fala assim: fui embora para as montanhas para rezar a respeito da escolha dos discípulos. Então, ele foi orar, foi meditar para escolher os discípulos, né? Então, essa dúvida ou essa coisa que a gente acha, ah, não, Deus tem que falar aqui para mim, que vai ser o Simão, o André, o Tiago, não, ele veio, né? Quando veio a minha convicção, ele sentiu, né, de que eu seria guiado para fazer a escolha e retornei a Cafarnaum. Quer dizer, a gente vai, né? Às vezes a gente não ouve, mas a gente é conduzido a fazer a coisa, não é isso? quando a gente Né? está no fluxo, né, do Pai, Isso, então, isso, quando a gente está em meditação, né, que está em oração, porque eu fico nessa coisa de querer ouvir que Deus está me falando, né, que o Pai está me falando, mas é isso, a gente sente esse fluxo, né? A minha intuição é essa. E ele foi ele fala, né, sentir um forte impulso para descer pela beira do porto e chegou lá e falou com Simão, André, Tiago e João. Quer dizer, o pai conduziu direitinho quem que seriam as pessoas, né? e lembra que umas páginas atrás aqui, antes dele chegar a Cafarnaum, quando ele saiu de Nazaré, né, que quase jogaram ele lá do precipício, ele pensou Hum, em ir lá para sentido praia para encontrar alguns amigos, mas aí também ele teve essa intuição de que isso não seria o correto. Então ele foi para hum, Cafarnaum e lá ele hum, recebeu essa outra intuição, né, de hum. vai agora lá para os pescadores e vai encontrar as Ah, pessoas certas. A gente é, tem que ficar nesse fluxo. Fala. é. Eu, eu, deixa eu ver aqui. Ah, tinha uma outra coisa aqui, mas agora eu me perdi. Ah, não. E quando, Uma que eu risquei, que eu anotei aqui também, que eu achei legal, isso aqui é importante, que ele fala, disse que apesar da vida ociosa que eu levava antigamente, sempre havia sentido uma profunda compaixão pelas pessoas. O julgamento que as pessoas fazem, do ocioso, do que não faz nada, xingavam ele de vagabundo, fazia nada, não era isso? Isso Não quando sei ele se saiu usava a do palavra deserto, né? vagabundo.
É, quando ele saiu do deserto, É, mas essa já era a fama dele quando ele ainda morava com a mãe, coisa e tal. era. Gostava mesmo é da vida É, fácil, das mulheres, dos amigos, de ficar na praça conversando. é, Como a maioria dos jovens, né? Na maioria dos lugares eu acho que são uhum, assim, né? Acho que só na China que não pode. Os países comunistas, o pessoal não tem muito direito a isso, é, não. Mas países liberais, os jovens, eles não querem muita coisa, não. Eles estão nem aí, né? E ele também era um jovem é, assim. Mas uma coisa também, eu sempre reparei nisso, né? Sempre chamou a atenção. As pessoas que têm essa compaixão pelos outros, né? São pessoas com uma uhum, espiritualidade mais propensa a se desenvolver. Agora, aquelas pessoas que, né, é, olha o mendigo e fala, se dane aí, o problema é dele, né? Tá na rua porque é vagabundo, não quer uhum, trabalhar, não quer tomar banho, não quer é, pagar imposto. Essas pessoas têm uma espiritualidade muito sim, fechada, não têm sim. compaixão, né, pelos outros seres humanos. E eles, Ele diz, pode falar. ele diz algumas coisas interessantes aí, ó. É, fui embora para as montanhas, né, para tratar do assunto da escolha dos discípulos com o Pai. Aí ele diz assim: veio a ele, né, uma convicção que eu seria guiado para fazer a escolha. Convicção. Então, E depois ele diz: senti um forte impulso para descer pela beira do porto e falar com alguns homens que eu tinha visto escutarem meus ensinamentos com muita atenção. Então, primeiro ele recebeu convicção, certeza, né? uhum, E segundo, ele disse que sentiu um impulso, né? Ou seja, ele foi direcionado, foi é, impulsionado, guiado para descer até a beira da praia, né? Do porto, quer dizer. Hum. Então, e aí ele falou com Pedro, Tiago, Simão, André, Tiago e João, né? E disse, os outros também se ajudaram a dar. Aí mais na frente ele diz assim, foi assim que comecei minha missão como mestre curador, tal, tal, tal. Aí no que você falou, disse que apesar da vida ociosa que eu levava antigamente, sempre havia sentido uma profunda compaixão pelas pessoas. Foi essa compaixão que me afastou do Deus judaico, né? É porque o Deus judaico não tinha compaixão por ninguém, né? Ele mandava castigo. Ele não estava nem aí Exatamente, para né? ninguém, nem para os animais que tinham que queimar na sinagoga, né? Não tinha compaixão. E ele Exatamente. não, ele veio para trazer o amor, né? O ensinamento é esse. E ele viu no deserto que Deus era E- amor, tudo era por amor. Então, é interessante que ele chamou, né? Quando os chamei, Simão, André, Tiago e João vieram imediatamente. Ele fez um convite. Ele tinha visto eles lá, né? Quando ele estava lá no sermão com os Edequias, né? Estava junto. Jesus observou, porque ele era extremamente observador, né? E ele viu, talvez, esses quatro jovens, né? Prestando muita atenção ao que ele falava, né? Yeah. Mas ele diz aí uma coisa que eu achei interessante, ó. Deixa eu ver aqui se eu acho o texto. Que ele diz que. Tá aqui, ó. No segundo parágrafo, no meio da frase, ele diz assim: era vital que explicasse a eles quem, né? Aos quatro discípulos, né? Uhum. Explicasse primeiro o fundamento de tudo o que havia sido revelado a mim no deserto. A primeira lição que Jesus ensinou para os seus quatro novos discípulos foi que ele viu no deserto. E qual é a primeira lição que Cristo quer que a gente aprenda nas cartas? O que ele viu no deserto. E ele pede para que a gente Como, veja, né, o que ele viu. como que o mundo foi criado. Nós temos que saber isso. Isso faz parte do processo de mestria das cartas de Cristo, de maestria, né? Faz parte do processo. É, porque Primeira coisa, aprender como
a vida surgiu, né? Como tudo foi criado. Porque é a fonte. A A mente. fonte é da onde a água sai, né? Nós saímos da fonte, tudo saiu da fonte. Então, o que é a fonte? A fonte é onde tudo se origina, né? Onde está tudo, né? De onde tudo veio, para onde tudo vai. E ele pede essa É, a, compreensão para nós. a primeira que ele orienta, que eu falei lá na carta 12, né? Se não me engano, é 11. A primeira é aprender sobre a origem da vida, a origem de tudo, né? A segunda é sobre a natureza da universal, né? Do universal. As 9 naturezas dele, né? Crescimento, alimentação, nutrição, cura, proteção, satisfação das necessidades, por aí vai, né? E Sim. por último, que é o que eu falei que vai dar mais trabalho, né? É o domínio do impulso egóico. É. Então, as três dicas que ele dá lá nos textos complementares, né? É. E aí ele faz justamente isso. Começa com que ele viu no deserto, ele primeiro explicou isso para os discípulos, né? O primeiro impacto deles foi esse. Acho para mostrar Posso falar? a iluminação. Diga, de Fátima. O que eu achei bonitinho aqui é que uma das primeiras exemplos que ele deu para a gente foi que ele desceu para lá para conversar com o pai para poder tomar a decisão. Então, isso foi um grande exemplo para a gente, que quando a gente estiver confusa, mesmo sem estar confusa, antes de qualquer decisão, atitude séria, né, que a gente vai tomar, a gente conversa com o pai e segue a intuição e o fluxo, como ele fez. É. Porque quando você entrega, quando você pede ao pai ajuda, entrega para ele, só vai dar a atitude certa. Então, eu acho que essa foi uma grande, grande... Ele não fala assim, faça isso, mas ele fez. Ele disse, eu fiz, eu fui, eu senti. Isso aí, para mim, foi muito esclarecedor, sabia? Porque mesmo que a gente faça, mas imaginar assim, Cristo foi e tal, foi conversar para poder tomar tal atitude, coisa. Então ele vai fazendo tudo e mostrando a gente como é que a gente deve se comportar, agir. Uhum. E é pela coisa mais simples que ele entra dentro da gente, que é esse sentimento e essa entrega. É o que eu vi. Por isso, buscai o reino dos céus primeiramente, né? Em tudo. É. Fala, Oswaldo. Opa, estou acompanhando aí a exposição de vocês e lembrando aqui. Às vezes a gente tem que mergulhar no que a palavra diz para poder a gente encontrar o espírito da palavra. Quando o Cristo, todas as vezes que ele fala no ouvido de ouvir, nos ensinamentos dele, ele não está falando dos nossos ouvidos físicos, não. Enquanto um dos órgãos do sentido. Uhum. Isso aí que ele sentiu, a intuição para ir procurar aqueles rapazes, isso é ouvir. É sentir e não ter dúvida. Então, é perceber que tem um comunicado para você. Olha, tem um trecho que eu sinto todas as vezes, eu me detenho nele e eu aprendo muito. Naquela parábola do semeador. Lá, quando ele diz, então escuta aí, olha aí, escuta aí o significado. Mas antes do escuta aí, ele fala assim, eu sou a vida, a verdade e o caminho. Aí ele começa a explicar lá. Por que ele falou eu sou a vida, a verdade e o caminho? Ele trouxe a gente para dentro de nós. Porque aquilo lá não é para uma pessoa e nem para outra, não, é tudo para nós. Uma hora, às vezes a gente recebe um chamado desse e a gente deixa passar despercebido, é a semente que caiu na beira do caminho, os pássaros comeram. Quando você ouve rapidamente,
e você está num lugar e não tem como você se deter naquele momento para você aprofundar na reflexão daquilo, você pega o lápis rapidamente, escreve o código. Me veio isso. Lá está registrada a chave. A hora que você chegar e você se sossegar, você vai pegar a chave, aí você vai entrar no conhecimento, porque você ouviu. Aí, quando você pegou a chave e foi refletir, você está compreendendo, ou seja, está internalizando aquilo, está refletindo, e aí o conhecimento cria raiz em nós. Ele vai criar raiz. Não é como o conhecimento de casca, como é no segundo caso, que às vezes a gente, olha, acontece muito também. Ah, meu Deus, eu fui na meditação agora e nossa, me apareceu isso aqui agora. E aí a gente alegra muito e a gente vai e conta tudo, mas nós esquecemos de compreender aquilo e criar raiz em nós. Aí não tem raiz, na primeira atribulação, na primeira situação que tiver de luta interior, principalmente a guerra interior, aquilo dissolve, vira fumaça na gente. Aí a gente perdeu o conhecimento. A outra hora você recebe o comunicado e tal, você recebeu e compreendeu e até começou a refletir. Mas na hora de pôr em prática, as ocupações diárias não deixou você colocar. Aí esse é o que estava lá debaixo dos espinhos. Até que chega na terra boa, livre, e aí ele vai frutificar. Um vai dar de acordo com a sua capacidade de produzir, de receber e multiplicar. Então, por isso que um vai render 100, o outro vai render 60, o outro 30. Porque isso é o ouvido de ouvir. O ouvir, o escutar, que ele fala muito, o escutar. O ouvir e dar atenção é escutar. E isso que me veio na meditação, a minha compreensão, a minha percepção é nesse sentido. Que aquela parábola lá, eu entendi ela muito equivocada. Eu relacionava com pessoas, e eu não sei o que é que passa com os outros. Então, como é que pode ser por o outro? Aqui não é. É tudo para mim. Então, todas aquelas situações ali passam na nossa vida. Às vezes vem lá o presente, entrega, e você não prestou atenção, o emissário do presente, vou embora com ele de novo. E pronto, e você perdeu o presente. Não escutou a campanha tocando? Não escutou, ele não ouviu, não recebeu, então não recebeu o presente. E quantas vezes acontece isso com a gente? Olha, é por isso que é assim, é aquele ensinamento da carta 6 que ele fala, quando você receber um insight desse, olha, aprecie ele, comece assim, a refletir sobre ele, não deixe que ele desapareça repentinamente da sua mente, sem que você tenha aproveitado o máximo e aprendido e guardado, né? Então, aí, por isso que ele fala do diário, a gente tem que ter o diário para estar anotando, porque a mente não guarda tudo. Mas o diário, a hora que você vai lendo, a chave está ali. A chave está ali. E diuturnamente a gente recebe isso, e às vezes a gente recebe e a gente já sai gritando aquilo lá que nós percebemos, e quando você caça ele na mente, não tem mais. É igual e o Cristo, né? E o Cristo diz que isso atrasa o nosso processo. Então, a minha percepção é essa, ó. O ouvir, quando ele fala o ouvir aqui, é perceber e acreditar, não ter dúvida. Ó, ele teve a intuição, vai naqueles rapazes. Ele não teve dúvida. Outra hora ele ia fazer o sermão dele, ele não preparava nada. Ele acreditava, Pai, tu sabes o que tem que falar e o que os corações estão ávidos para receber. E o que eles podem receber. Aí chego lá, olha as cabras e as ovelhas pastando, já veio à mente a mensagem. Tá vendo? Ouve a mensagem, ele ouve e compreende a mensagem. E isso aqui falta na gente, a gente não tem esse treino ainda, mas nós estamos treinando isso aí. Sim. Nós estamos treinando. Então, muitas vezes, assim, a linguagem do Cristo, ela é 100% direcionada para o nosso interior, para a nossa pessoa.
e cada um faz a sua construção conforme ele vai compreendendo isso aí. Uhum. E essas trocas de percepção que nós fazemos aqui, ela é primordial para a gente poder crescer. Porque tem muitos pontinhos que vocês falam aí que faltava no meu crochê aqui. Aí eu já vou lá amarrar os nozinhos. Porque assim que a gente cresce. É verdade. Então é assim que eu compreendi aí. Não sei se eu colaborei um pouco, mas é isso aí. Não, foi ótimo. É isso mesmo. E essa parábola do semeador, ela é isso, né? Como você falou, está dentro de nós. E às vezes a gente é o campo de terra batido, É os e a torrões. semente não entra. Por que que tem que quebrar os torrões, cara? Porque quebrar o torrão é você encorajar você a interiorizar aquilo, a refletir sobre aquilo, ainda que te esteja doendo em algumas coisas. Ou a gente não esteja compreendendo, entendendo direito, mas você leva para a compreensão para poder aquilo ficar claro. Olha quantas coisas que eu tenho ouvido de vocês aqui. Por que é assim? Porque vocês estão refletindo a respeito. É. Quantas coisas boas que a gente ouve aqui, que alavancam o nosso processo espiritual, o nosso conhecimento. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, eu sou simples, eu vou ficar calado aqui. Mas ele não pode guardar no baú o que ele recebeu, ele tem que compartilhar. Não pense que aqui todo mundo está na mesma vibração, está todo mundo ávido por receber uma coisinha nova. É o filhote de passarinho com os biquinhos abertos. Eu acho que os torrões também podem ser as nossas crenças, né? E não é? Tem lá E, nossa cabeça, né? Tem um pedacinho que é duro ali, não aceita aquilo. Outro dia eu estava conversando, a moça estava falando que, não, a reencarnação, isso é demais, mas isso não existe. O que pode ter é ressurreição. Cristo ressuscitou, mas reencarnar, nem Cristo a reencarnou. ressurreição nem sabe, ela nem sabe o que fala, né? O que você pode falar para uma pessoa que tem um torrão desse tamanho, né? É uma rocha, não é um torrão, né? Aí se você quebrar de uma vez, você mata ela, né? Então, não, ela não pode aceitar isso. A pessoa não pode aceitar, porque ela aprendeu isso com os pais, com as figuras de autoridade, né? O pai, o padre, o professor. Aí pronto. Incutiu aquilo na cabeça da pessoa e a pessoa não pode negar, não pode dizer não, não acredito. Meu pai não pode ter mentido para mim, o professor não pode ter mentido para mim, meu avô, meu irmão mais velho. E, na verdade, eles não mentiram. Eles entregaram o que eles tinham. Só ignorância. Como é que você pode entregar o que você não tem? Eles só tinham aquilo para entregar. E a intenção Receberam. deles era ajudar o filho, o neto, a trilhar no caminho. Outro dia nós tivemos aqui nesse grupo, eu não sei se a menina está aqui com a gente, que ela falou, eu não sei se foi a Ana Lúcia, eu não sei, talvez eu possa cometer equívoco. Ana Lúcia não Mas abriu quando a ela. boca até hoje. Desde que Então não é ela, não, Você né? não pode ser. Eu não sei quem foi, mas alguém falou aí o seguinte, que estava preocupada porque os pais de hoje não estão ensinando Sim, a os Valéria. filhos a raiz da Valéria no fé. final de semana. A Ensinar ele Valéria. lá a crer em Deus. Valéria. E você vê. E essa não é o grande trunfo do projeto divino, da virada de mesa? Deixar vasilhas limpas para que ela possa receber o novo sem rejeição? Porque se você planta a crença lá, na base, isso é difícil de tirar, moço. Nós somos prova disso agora. Eu estou pelejando para tirar esses trem de mim, mas não tem tempo. E para você tirar isso, meu amigo, é luta, é machadada, é picareta quebrando e você comprando outra. Oswaldo, Hum. eu vim do mundo evangélico, né? Idem. E no mundo evangélico, a gente aprende
que Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus, né? E virá uma segunda vez nas nuvens. Quando eu li nas cartas que Cristo contando que ele havia combinado com Zedequias para esconder o corpo dele, que ele não havia ressuscitado, gente, isso deu um nó na minha cabeça. Eu não tenho ideia do que é mudar isso aí. Tá vendo tanto? Mas o interessante é que, apesar dessa crença estar há muito tempo enraizada na minha mente, quando eu me dispus realmente a abrir meu coração, minha mente, né, dessas crenças, porque eu quis sempre isso. Eu comecei isso em 2002. Eu comecei essa busca, né? A minha busca começou em 2002. Eu já questionava muitas coisas, no contexto bíblico. Questionava muitas. Nunca questionei a ressurreição, mas eu questionava outras coisas. Mas assim que eu comecei a ler a carta, a primeira pancada que veio foi essa. Então eu entendo que não existe crença difícil, arraigada e tudo mais. Mas se a pessoa abrir o coração, se a pessoa abrir a mente para a Tiver disposto, mensagem né? das cartas, ela supera isso, porque eu sou prova disso. Eu sou Mas prova eu disso. acho que tem mais coisas aí, Rodrigo. Eu não sei, a minha percepção disso é que não são só as crenças, também o que você já traz na sua bagagem. Sim, Porque eu sim, tenho uma família católica, né? Minha mãe, minha avó, todo mundo. Mas desde muito pequena eu já dizia, não, isso não faz sentido, sabe? Aquela historinha ali contada não fazia sentido para mim. E Eu vocês também, né? também Você tinha vê um que você pouco disso, questiona, assim. o próprio Cristo questionou, e ele tinha a família toda e todo é. mundo lá que seguia aquela crença, né? Então eu acho que como acho que a Celina que falou uma vez que nós somos almas velhas, né? A gente já traz algumas coisas. Então, mesmo que você seja criado com essas crenças aí que o Oswaldo estava falando, você também tem a sua bagagem, né? Todos Vai nós. ao encontro do que a gente já tem, E aí né? é É. isso, Aí você já não vai, consegue não assimilar aquilo lá, não, alguma coisa aí não está, de, de certa forma não Cristo, está. E o Cristo diz Cristo, Cristo diz na carta que há dois tipos de pessoas: as que vão aceitar as cartas e vão continuar na evolução, e os que não vão ouvir de jeito nenhum. sim, Eles não estão preparados, não estão no momento de eles entenderem isso. é, ainda não tem, né? Mas e ele também, eu acho que nesse momento aqui onde a gente está lendo, ele já tinha confiança, né? Porque ele já tinha tido uma revelação importante. E é o que eu acho que falta Sim, um pouco para nós, assim, você recebe as mensagens, mas você não consegue discernir, você não consegue ter aquele estalo, ah, isso é importante, vou por aqui, né? Você pois duvida, é. às vezes, dessa mensagem. Aí a gente tem que treinar um pouco mais para. E a predisposição para tirar esses trem do caminho, né? Essas barreiras do caminho. E sobre isso que você falou aí, Rodrigues, eles falam ao pé da letra sobre a ressurreição. E, de fato, Jesus ressuscitou, sim. Ele ressuscitou dos mortos. Até os 20, lá pelos 25 anos, quando ele acordou do sono, ele estava morto. A chama divina dele estava enclausurada. é, E dali para frente ele começou a despertar. Quando ele mergulhou naquela água, aí mais profundo foi. Aí no deserto, que foi a ressurreição de verdade. Ele ressuscitou mesmo em conhecimento espiritual. A chama ressuscitou, divina, ela ressuscitou para a maestria, né? para a maestria. Ele estava morto para isso. Ele estava no mundo da ignorância. Ele foi educado segundo as doutrinas judaicas, apesar dele vomitá-las sempre que falavam, mas ele estava lá sendo educado naquilo. Mas até lá pelos 25 anos de idade, ele estava
totalmente na obscuridade. Ele falava que ele estava de mãos vazias. Ele tinha, isso que o Roberto falou, é uma verdade muito profunda. Quem tem a predisposição em ajudar, essa alma aí, ela tem maior possibilidade de eclodir e se expressar no mundo. Ele olhava muito embora lá na obscuridade, lá ainda na ignorância, ele só enxergava aquilo para combater, mas ele não sabia o outro lado. Ele não aceitava aquele. Mas ele sempre diz nas cartas que ele tinha compaixão exacerbada pelas pessoas, né, carentes, necessitadas e que eram oprimidas pela religião. Isso ele tinha. Antes dele ser iluminado, ele já tinha isso, né? Esse desejo de ajudar essas pessoas, né? Por conta da rebeldia contra o sistema religioso. E tá vendo aí como ele ressuscitou de verdade, e aí ele se tornou o Cristo expressando pela pessoa de Jesus. Então, na verdade, ali sim, ele ascendeu aos céus, foi aqui no corpo. Aos céus, aos níveis de vibração de paz. Aí depois, olha, para você ter uma ideia, a consciência dele expandiu tanto que o corpo dele tinha hora que perdia todo o peso da densidade da matéria e também a situação de opacidade que impedia a luz de irradiar, ele se tornava translúcido, como aconteceu no Monte Tabor. Mas lá eles enxergaram Elias, Moisés e Jesus, irmão. Ali eles enxergaram o que eles tinham nas crenças. É com os olhos de ver que eles viam. Quem quis enxergar lá, Elias viu Elias. O outro queria enxergar Moisés, enxergou Moisés. Mas o que queria enxergar Jesus, enxergou Jesus. Mas a situação espiritual é a mesma. Os meus olhos de ver, de perceber, a minha visão interior é a imagem que foi pintada lá na frente. Era 3 observadores, por isso viram 3 imagens diferentes. Porque é única. Não é dizer que uma bateu com a outra, não. É como a criança, é como ele diz, né? Duas crianças nascem no mesmo lar e elas terão esquemas mentais diferentes. Diferentes. Então, os três viram 3 imagens diferentes por conta do esquema mental que eles tinham. Esquema mental de cada um deles, por causa do esquema mental que eles tinham. E ali eles viram quem estava translúcido ali, na verdade, eles foram elevados em vibrações altíssimas para eles verem um negócio daquele lá. Quem se elevou em vibração foi eles mesmos, porque eles conseguiram ver a luz brilhando do próprio Jesus. Eles conseguiram. E por que foi só os 3 e os demais não foram? Porque apenas os 3 ali estavam, dos homens, né? Eles estavam com aquela vibração mais elevada, estava mais propenso a receber aquilo, com mais atenção, e eles tinham coragem de ver. Lá, dentre as mulheres, tinha a Maria de Magdala, que era muito mais mística do que todos eles lá. Ela foi a primeira que percebeu as raízes da verdade da existência. Mas como ela era mulher, ela ficou de lado. Mas era a que mais compreendeu o Espírito do Cristo, a Espírito da mensagem do Cristo foi ela. Então, para você ver, naquela situação ali, ele chegava ao ponto dele ficar translúcido e ele ficar transparente, de você ver a luz jorrando. E ele ficava tão leve, que ele ficava como o balão cheio de ar. Se você amarra a cordinha dele aqui, se você soltar, ele ganha o inverso. Então, a consciência dele expandiu tanto no interior dele, que a hora que o véu do templo rasgou, rasgar o véu do templo é morrer o corpo. Morreu o corpo, rasgou o véu do templo. A consciência que estava nele fez puf, expandiu. E aí ela ganhou o universo. Ela estava presa ali, naquele corpo. Por isso que ele diz, o que eu ia fazer com o corpo? E mesmo que ele quisesse, ele não comprimiria mais a consciência e o corpo.
Então, Não. é muito forte isso aí. Quando você começa a entrar no espírito disso aí, que você mergulha para você e compreender as nuances disso aí, você compreende que é uma prisão dolorosa para a alma. E a alma, principalmente com a consciência expandida, muito expandida já do universo. A gente hoje já tem agonia com certas coisas. Imagine como era para o Cristo. Ele estava no estado de paz, é claro, interior, muita paz. Mas aquele corpo ali era uma prisão. A hora que o véu do templo rasgou, ganhou-se a liberdade total. E ele voou nas dimensões posterior ali como um balão cheio de ar. E está indo até onde ele já está e continua subindo. Né? Então, e é essa percepção. Alguém soltou um vídeo lá no grupo, acho que foi consciência, conveniência crítica, consciência crítica, sei lá. Não, é lá na fraternidade? Não, aqui no grupo do Consciência Fraterna, Consciência Fraterna? Deixa eu Isso. ver aqui. Convivência. Convivência Fraterna Crística, né? Eu assisti o vídeo, não sei se vocês viram, é de um italiano que veio para o Brasil, um italiano de família rica. Ele veio para o Brasil, ele deixou tudo lá. Ele queria, os italianos vinham ao Brasil, via a pobreza, se não me engano é Minas Gerais isso. E ele ficava ouvindo essa conversa, dessas crianças pobres, muita miséria, fome e tal. E aí ele decidiu deixar a riqueza, a família, e veio para o Brasil para montar um projeto baseado numa igreja, num templo, Acho né? que é Lá, Juiz de Fora, não é? eu sei que é em Minas Gerais. E, Acho que é e, Juiz de o, Fora, eu vi esse. e o povo pergunta, o repórter, né? Pergunta para ele, cara, ele fez um projeto magnífico. Quem não viu o vídeo vai ver, é interessante. Até hoje o projeto é sustentado por doações, né, de italianos, né? Financeira, né? Ajuda financeira e braçal, né? E humana. E ele veio para o Brasil e não voltou mais. E ele estava com. A repórter perguntou por que que ele faz isso, né? E ele disse: Olha, eu não poderia ficar lá na minha cidade, no meu país, com tanta fartura, tanta riqueza, e ver isso aqui acontecendo, né? E ver a miséria aqui no Brasil acontecendo e eu não poder fazer nada. Por isso que eu deixei tudo lá e vim para cá. Quando o cara disse isso, rapaz, eu olhei para aquele cara ali e falei assim: Meu Deus do céu. Eu pensei na Canal. Imediatamente eu pensei na Canal. Que Cristo diz que ele preparou. A Canal é uma alma evoluída que ele escolheu, né, para encarnar e depois transformá-la no Canal. Passou 40 anos. Mesmo ela evoluída, ainda levou 40 anos para prepará-la para receber as cartas. E eu olhei para aquele rapaz, um cara novo, mano, esse cara novo. Eu olhei para ele e falei assim: Mas que alma iluminada é essa, né? Não tem nada de religião, nada. É só ajuda humanitária. Ele pega uma criança de condições paupérrimas, né, lá da sociedade, e leva para lá, prepara, dá estudo, prepara para a profissão, né, enfim, uma coisa magnífica, magnífica. Lá em Minas Gerais, no meio da seca lá, entendeu? E lá na carta 9 e 8 que a gente também estudou há pouco tempo, né, ele fala de mestres, né? Fala de mestres, e agora, recentemente, na carta 1, ele falou também de mestres, né? Existem mestres, né? Existem pessoas. Então, quando a gente olhar um exemplo desse, né? Estou falando de mim. Quando eu olho um exemplo desse, eu penso logo nesses mestres. Essas Com pessoas estão certeza. aqui. Essas pessoas estão aqui, entendeu? Estão evoluindo, né? Estão pelo processo de evolução, entendeu? Porque não tem explicação nisso, cara. Não tem explicação, né? Só pode ser um processo de evolução muito alto. Ele vem aqui para cumprir uma missão, um trabalho específico, né? Em determinada região que precisa disso. Né? E não tem quem segura. Quando vem e a alma está É, predisposta e a pessoa está receptiva. é. E quem ajuda ele
E quem ajuda ele, né? Quem ajuda esses projetos também são pessoas evoluídas, né? Acredito eu. Ô, ô, Rodrigues, falando nisso, nesse tema aí, você viu um filme, algum de vocês viu o filme Até o Último Homem? Eu Não, eu Já não ouviu assisti, vi. falar nesse? Aquele filme é assisti. maravilhoso, aquilo é incrível. Alma Deixa eu evoluída. colocar aqui. Tem Até o Alma no último YouTube. evoluída. homem. É. É, Oi, é Roberto? um, Tem no YouTube. Sim. Pode gente, encontrar é no a YouTube. coisa mais. Eu chorei, assim, prantos com aquele filme. Um É. homem que foi para a guerra sem uma arma. Ele conseguiu driblar todos os militares, todo mundo, e foi para a guerra sem uma arma. Isso é verídico. No final do filme aparece a família dele. E aí, ele lá, ele vai só para salvar pessoas. Gente, as coisas que acontecem lá, que ele faz, olha, eu estou arrepiada só de lembrar. É a coisa mais incrível. Vejam esse filme, porque é, assim, é sem explicação. É de Deus mesmo e não Ele é, tem outro jeito. ele era religioso e foi Ele selecionado para ir à tinha guerra, uma, né? Né? ele E tinha uma ele não religião. queria. Não, ele Oi? foi para a guerra porque ele quis, ele queria servir. Ele queria Sim, Não, é servir, porque mas não lá, não, queria. lá não, lá eles são convocados, né? É a escolha dele ir, tudo bem, ok, mas eles são convocados. Aí ele queria É, ir, mas ele estava com um conflito, né? Ele não queria usar arma, porque ele não queria é, matar outra pessoa, é, né? É contra a religião, é contra o princípio dele, né? é. E aí mesmo assim ele foi lá, passou por vários questionamentos Uhum, lá, né? Dos superiores sim. lá. E até que deixaram. Tudo bem, mas você então não vai pro front. Ele não ia pro front, porque no front ele ia ter Uhum, que pegar na arma, né? E aí o filme se passa lá numa batalha, lá que eu não lembro agora, eu sei que era contra o Japão, né? Japoneses. E aí ele começa a ver o pessoal voltar morto, né? Ou ferido, abatido e tudo mais. uhum, Aí ele vai, sobe pro front. Ele vai pro front. Aí quando chega lá, ele começa a resgatar, né? As pessoas, é, soldado os e soldados, né, que estavam feridos, ele começa a resgatar. Eu sei que nesse negócio dele ir lá e voltar e resgatar, rapaz, ele conseguiu resgatar um monte de gente que poderia ter morrido, né? Poderia ter morrido lá, entendeu? teria O filme é morrido. emocionante mesmo, é interessante, né? A situação lá. Uma parte que me É uma impressionou alma bastante, evoluída, né, Isabel? Uma alma evoluída também, com certeza. uma parte que impressionou bastante que tinha um general lá que mandou atacar. Então vocês vão lá e vão atacar. E aí não foram. Mas por que vocês não foram? Estou esperando o soldado acabar de rezar. É Enquanto ele não verdade. acabar, ninguém vai. Os, os soldados acreditavam tanto nele, né? Ficaram tão ai, que impactados com ótimo, ele. Muito Nós não vamos legal. esperar o rapaz fazer a oração dele ali primeiro. que bacana. Muito bonito. Filme muito bonito. E por Verdade. ser uma É história real, verdade. então é melhor ainda, né? É, Vale a pena assistir. Até o último homem. Muito bom esse filme aí, legal. Continuamos? Nossa leitora Vamos. aí tá parecendo o goleiro que não. do time que só ganha. Daqui a pouco ela dorme no gol aí. Então, por um, Agora não tem mais desculpa de que eu tô com a voz, né? Assim, rouca e tal. Tá lendo pouco, né? tá lendo É, pouco. então. É. Por um tempo considerável, expliquei que eu questionava como era possível falar de um Deus bom, quando crianças inocentes suportavam tanto sofrimento. Enquanto falava, via como seus rostos iam relaxando aos poucos. Continuei dando voz às minhas dúvidas e raivas de antigamente.
até que vi suas expressões Gente, onde é mudarem. que está, Solange? Desculpa, Solange. 79, página 79, segundo Aonde? Então, parágrafo, eu mas comecei. aonde? Ah, tá. Tá, obrigada, desculpa. Que vi suas expressões mudarem para a aceitação e, em seguida, para a concordância completa. Descobri que havia expressado suas próprias dúvidas e perguntas, as quais nunca antes tinham tido coragem de admitir. Enquanto falávamos, pude sentir seu alívio de que já não estavam mais sós em suas resistências secretas com relação aos ensinamentos dos rabinos. Disse que chegou o momento em que comecei a perceber mais claramente que estava desperdiçando a minha vida. Queria mudar e senti fortemente que deveria ir até João Batista como ponto de partida para começar uma nova forma de vida. Descrevi o que aconteceu durante o batismo e minhas 6 semanas no deserto. Expliquei que todos os meus pensamentos, crenças, atitudes, arrogância e rebeldia prévia foram paulatinamente limpos de minha consciência, enquanto passava pelas profundas revelações e visões que me mostraram a realidade que eu agora chamava de Pai. Expliquei a natureza do Pai e que essa natureza divina era constituída também da vontade divina. Disse que era o próprio homem que, em seu íntimo, se afastava do Pai por seus pensamentos errôneos e comportamento equivocado, e que somente o homem, primeiro pelo arrependimento e logo depois pela limpeza mental e emocional, poderia encontrar seu próprio caminho de volta ao pleno contato com o Pai. Quando isso se cumprisse, a plena natureza do Pai seria liberada dentro da mente, coração, corpo, alma, no ambiente e nas experiências da pessoa. Quando isso se produzisse, tal pessoa entraria no reino dos céus, governado pelo Pai, e o reino dos céus se estabeleceria ele mesmo na consciência da pessoa. Ela atingiria, então, o propósito da sua existência. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Voltando à página, lá no último parágrafo, né, um pouquinho mais abaixo, ele diz: queria mudar e sentir fortemente. Desculpa, um pouco mais acima, na última sentença do parágrafo anterior. Descobri que havia expressado suas próprias dúvidas e perguntas, as quais nunca tinham tido coragem de admitir. Enquanto falávamos, pude sentir seu alívio de que já não estavam mais sós em suas resistências secretas com relação aos ensinamentos dos rabinos. Então, veja só, né? Ele foi direcionado também para pessoas como a maioria de nós aqui, que nunca acreditou muito no que a igreja falava, né? Chegou uma hora que a gente teve esses questionamentos, né? Conforme Cristo ia falando das dúvidas que ele teve e como ele se rebelou e revelou através da meditação dele no deserto, ele descobriu que essas pessoas, esses discípulos, também tinham essas mesmas dúvidas. Então, esse questionamento também é uma outra forma da gente ver que é um ovo engalado, que pode nascer um pintinho dali, ou se é só mais um ovo botado, né, pela galinha, que não vai sair nada de lá de dentro. Esse é um outro ponto. E aí embaixo ele diz, né, queria mudar e sentir fortemente que deveria ir até João Batista
como um ponto de partida para começar uma nova forma de vida. Essa é uma outra coisa que impulsiona a gente querer mudar. Essa sensação de que, né, aqui é um lugar muito pequeno, aqui está pequeno para mim. É o pintinho querendo sair da casca, bicando e bicando, né, como ele fala. Essa vontade de ir para fora, que na verdade é para dentro de nós, né? Expliquei que todos os meus pensamentos, crenças, atitudes, arrogância e rebeldia prévia foram paulatinamente limpos de minha consciência enquanto passava pelas profundas revelações e visões que me mostraram a realidade que eu agora chamava de Pai. Expliquei a natureza do Pai, que é aquelas 9 naturezas do Pai Consciência, né? Natureza divina, crescimento, alimentação, era constituída também da vontade divina. Ou seja, a vontade do Pai é o crescimento, é alimentação, nutrição, cura, proteção, né? Disse que era o próprio homem que, em seu íntimo, se afastava do Pai. Isso é uma coisa que a gente precisa ver, entender, sentir, porque a gente também já fez isso. Aquela coisa, não quero nem saber, eu vou fazer o que eu quero, eu vou do meu jeito, eu vou mesmo. Às vezes a gente escuta, né? Não vai, não faz, não vai ser bom, e a gente resolve entrar na parada. Não, eu vou e vai dar tudo certo, vou fazer do meu jeito. E aí a gente se arrepende depois, né? Aí ele diz que esse afastamento é pelo seu pensamento errôneo e comportamento equivocado, e que somente o homem, primeiro pelo arrependimento e logo depois pela limpeza mental e emocional, poderia encontrar seu próprio caminho de volta ao pleno contato com o Pai. Quando isso se cumprisse, a plena natureza do Pai seria liberada dentro da mente, coração, corpo, alma, no ambiente e nas experiências da pessoa. A gente perceber que a gente está querendo alimentar, nutrir, proteger, curar, cuidar dos outros, essa compaixão que ele sentia pelas pessoas. Essa mesma compaixão. Aí o Pai está atuando em nós, por nós e através de nós. É isso que ele pede para que a gente alcance também. Quando isso se produzisse, tal pessoa entraria no reino dos céus, governado pelo Pai. E o reino dos céus se estabeleceria ele mesmo na consciência da pessoa. Estando o reino dos céus na consciência de cada um de nós, a gente vai querer curar, alimentar, proteger, né, educar, fazer de tudo para que a outra pessoa cresça e evolua espiritualmente. A pessoa atingiria então o propósito da sua existência. Agora eu fico imaginando quantas almas passaram por aqui, não conseguiram perceber o propósito da sua existência, simplesmente acordaram de madrugada, foram para o campo trabalhar e colheram, plantaram e, né, araram a terra, depois morreram e foram enterrados ali mesmo. Quantas e quantas almas vieram para cá e não fizeram nada? E só agora que, né, agora depois que Cristo veio, lógico, e agora pela segunda vez que isso vai começar a tomar força, vai ganhar velocidade, realmente. Como se fosse um trem saindo da estação, né, patinando para sair, mas agora o trem está começando a andar. Por isso a gente é ponta de lança, né, como ele chama a gente aqui. Oi, Celina, abre o microfone. Fala. Nesse trecho é interessante a gente perceber o quanto é importante que as pessoas, que nós possamos levar para as pessoas que hoje mesmo eu estava conversando com um moço
que faz Uber, que ele estava falando assim muito sobre a questão de quanto ele gosta da canção nova e quanto ele está conectado com um Frei. E aí eu chamei a atenção dele que era usando aquela passagem onde Cristo fala sobre Jó e sobre o fato de que ele nos compõe, Deus nos compõe, ele tem que procurar dentro dele muito fortemente, não é aquela questão de focar ele compreende que a gente está num momento bastante delicado em que deve haver essa questão do entendimento da frequência mesmo, né? Então, eu falei assim, você não pode procurar, não deveria procurar fora, mas você tem que reconhecer Ok. a sua divindade, reconhecer Deus, a partir daí, trabalhar para o entendimento e se apropriar desse conceito, né? Desse conhecimento de que ele está em nós, nós somos parte dele. Tudo que nós fazemos, fazemos porque ele dá as condições para nós. Então, foi interessante que ele entendeu, mas assim, ele nunca tinha pensado nesse sentido, de que tudo existe a partir de Deus. E a questão toda é nós procurarmos entender e compreender essa questão de que somos um com Ele. Todos nós estamos conectados, não existe nada fora, tem que procurar dentro. Então foi bastante interessante esse entendimento, assim, ele nunca tinha tido. Às vezes ele vai me achar uma louca varrida e falando besteira, mas tudo bem. A hora que a semente brotar, né? Começar a dar raiz. Mas foi uma coisa interessante, assim, ele realmente não havia pensado nessa questão de realmente procurar nele e elevar a frequência, a vibração, de maneira que ele vai alcançando um estado de consciência e conhecimento e interação mais elevada com Deus, né? E é isso que a gente está fazendo mesmo, refletindo sobre cada parte e aprendendo essa coisa. Se nós tivéssemos, veio algo louco, veio algo bem doido. Em relação, assim, eu comentei algumas vezes nos grupos que eu entendi mais profundamente a questão do Ho'oponopono, da nova era. E não deixava dúvidas sobre a responsabilidade dos eventos ao nosso redor. E você usa, então, eu aceito, amo e agradeço. Foi muito interessante, porque veio algo... assim, nós estamos conectados com tudo. E tudo que está em nossa vida é um reflexo daquilo, da energia que está em nosso campo. E aí, é como se viesse um upgrade. E assim, perceba tudo que está o mais longe possível. E quando você tem a compreensão de que alguns eventos estão ocorrendo, nós todos estamos
conectados. E aí, é como se nós tivéssemos capacidade de fazer isso em um nível muito mais amplo. De maneira que, porque nós estamos conectados uns aos outros. Tudo que vem à sua consciência está em você. E aí você faz isso, o Ho'oponopono, para dissolver as memórias celulares, isso que é o mais importante, que está ligado a um determinado evento, situação, sentimento. Então, assim, o gatinho da minha filha está com algum problema que ele mia muito. Tem momentos em que ele desembesta e eu estou tratando ele toda semana. Mas é interessante que ele começa a miar e eu começo a fazer o Ho'oponopono. Ele para, não sei exatamente como, mas ele para. Cada vez que ele fez isso, umas 5 vezes. Cada ocasião ele miou e eu comecei a fazer. Ele miava, eu comecei a fazer, ele para. Eu comecei, assim, estou falando uma coisa concreta que aconteceu, está acontecendo agora há pouco. Mas é interessante que a capacidade de você entender que nós somos um com o Criador. Foi lá na escola. Tem algo assim, que é entender isso e praticar para mudar uma situação a um nível, uma escala bastante profunda. Interessante, né? Como funciona. Então, porque eu entendo que é como se nós pudéssemos mudar a realidade toda, entendendo, percebendo em nós essa conexão e assumindo isso. Não tem que ter medo. É realmente pedir perdão, perdão, perdão e fazer. É algo assim amplo. Foi como se fosse uma abertura maior sobre o entendimento dessas ferramentas que vêm a nós. E a gente não tem que ter medo. Vai fazendo, gente. Vai fazendo para mudar a energia do processo que está aí, que está bastante difícil, né? Nesse momento. Eu acho que tem a ver com aquela coisa da reconexão, né? Tem até uma terapia da reconexão, bem interessante aí. Estava conhecendo isso essa semana. E a gente está afastado, né? Nós estamos afastados, né? Do divino, estávamos afastados do divino nesses, sei lá, 5.000 anos, né? E agora a gente está começando a fazer essa reconexão, essa reunião com o divino novamente. É bem interessante. São 10h26, eu acho que nosso horário chegou aí em 1 hora. A gente pode deixar marcado então para amanhã, enquanto conversava com os meus discípulos. Boa noite para todos. Qual é a página, Roberto? Boa noite, Agora, pessoal. Boa noite. a página que você falou aí. 80 do livro grande. Boa noite. Estou aqui, está aqui. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Boa noite.